Anatomia. Jejum e ilho. Jejum e ilho. Constitui a parte móvel do intestino delgado. Se estende desde a flexura do duodeno jejunal, aproximadamente, e até a união iliocecal, distalmente. São órgãos o quê? Infracólicos, estão abaixo do intestino grosso. Tem uma longitude, tamanho aproximadamente médio aí de 6,6 metros, mas varia entre 5,5 a 9 metros. Adapta a forma de alças intestinais. O calibre vai decrescendo gradualmente, de 25 a 30 milímetros em sua origem e de 15 a 20 milímetros em sua terminação. Aqui, as alças mais horizontais, jejum, as alças mais verticais, ilho. Configuração externa. O jejum e o ilho não se diferenciam notavelmente entre si. Não existe um limite exato entre ambos, ou seja, não dá uma diferença exata entre cada um. Se descreve duas caras, dois bordes, anterior ou livre, posterior ou mesentérico. As caras têm orientação variável. Então aqui cheio, vai ter uma cara muito bem definida. Mas a gente vai ter aqui um borde livre e um borde posterior, que é onde vai encontrar o mesentérico. O borde anterior, às vezes, se encontra o quê? 80 centímetros aproximadamente da união iliocecal. Uma evaginação chamada de vestículo ileal, de vestículo de Merkel, que une o resto do conduto ânfalo-mesentérico do embrião, que é a união do intestino primitivo com o umbigo. Então tá aqui o divertículo de Merkel, borde livre. Então o divertículo de Merkel aparece aonde? No borde livre. Já no borde posterior ou mesentérico nunca vai se encontrar, a não ser que tenha uma anomalia. Com frequência aparece o quê? Com 2%, textura, ou 6 a 8, segundo os cirurgiãos. Às vezes contém mucosas gástricas. Então, esse divertículo aqui é questão de uma variação anatômica, diferente do divertículo que a gente está acostumado a ouvir falar, que é uma torção do intestino. Então, isso aí é outra história. Constituição anatômica. Vai ter o quê? 4 capas, segundo uma vista histológica. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Microvelocidades faz com que aumente a absorção. Então, essas microvelocidades é para aumentar a superfície de contato com o alimento e assim possa ser absorvido melhor. Então, a gente vai ter mucosa, submucosa, muscular e serosa. Como está recoberto por peritônio, então vai ser serosa. Na mucosa se encontram microvelocidades, como a gente já viu, para absorção, plegs circulares, que são válvulas coniventes de Keck, e elementos linfóides. Os elementos linfóides são isolados, então aqui a gente vê. E aí, os elementos linfóides são agrupados e são chamados de quê? Placas de Peyer. Vai ter uma função de defesa no sistema digestivo. A capa muscular formada por músculo liso. Consta de 2 capas, uma circular interna e uma longitudinal externa. Então, essa aqui é a nossa circular, ela é mais interna, e essa aqui é a longitudinal externa. Circular interna, longitudinal externa. A serosa corresponde ao peritônio visceral. Então, o que acontece? Essa capa muscular aqui, circular, ela vai fechar o lúmen, a luz do intestino. Já a longitudinal, ela vai direcionar. Deixa eu fazer melhor aqui um desenho. Ela vai direcionar o alimento em direção ao reto. Peritônio. O jejum e o ilho estão quase totalmente cobertos por peritônio, exceto no borde posterior, onde se encontram os vasos. O meso do intestino delgado se denomina o quê? Mesentério. Então, esse aqui que vocês estão vendo parecendo um leque é o mesentério. E esse aqui mais lisinho é o nosso, como é que chama? O nosso peritônio. Então, é justamente aqui na parede posterior do abdômen que vai estar preso o nosso mesentério. O mesentério une-se ao jejum e o ilho com o peritônio parietal posterior. O mesentério possui inserção parietal, raiz do mesentério, e inserção visceral, 2 caras. Aqui, tá a inserção visceral, preso na parede do abdômen parietal. Raiz do mesentério, essa aqui,
Essa raiz do mesentério é justamente onde vai estar preso todo o mesentério, que vai estar envolvendo quem aí? O intestino delgado. Então, quando a pessoa tem um corte abdominal, o intestino delgado dela e o intestino grosso não fica solto, arrastado até o chão. Isso não acontece, só em filmes de ficção. Pode sair para fora do abdômen? Pode, por causa da pressão do abdômen que é muito alta. Mas ao ponto de ficar parecendo um bolo de corda saindo da barriga, isso não existe. É o lugar onde o mesentério se origina a partir do peritônio parietal posterior, PPP, peritônio parietal posterior. Se estende desde a flexura do duodeno jejunal até a união iliocecal. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então tá aqui a flexura do duodeno jejunal e aqui estaria a união iliocecal. Então a raiz do mesentério vai daí até aí. Tem em média uns 15 centímetros de longitude. Se dirige obliquamente para baixo e para a direita, como vocês podem ver aqui onde eu pintei. Tem duas extremidades, a superior, a inferior e três segmentos, superior, médio e inferior. Superior, inferior e o médio. Extremidade superior, rodeia a flexura do duodeno jejunal a nível da vértebra L2, aqui. E aqui estaria a raiz. A extremidade inferior se fixa em cima a nível da união ileocólica. Está aqui a união ileocólica. Está aqui a união ileocólica. A nível da articulação sacroiliaca direita. Está aqui ó, a união da articulação sacroiliaca direita. E aqui a nível da vértebra L2. Extremidade superior, extremidade inferior. Raiz do mesentério. Estaria aqui pintadinho. A nível da articulação sacroiliaca direita e a nível da vértebra lombar 2. Segmento superior, a nível do L2, quarta porção do duodeno. Segmento médio, pré-vertebral, ou seja, a frente das vértebras, L2 a L4, à frente da terceira porção do duodeno e da aorta abdominal e contém os vasos mesentéricos, mesentérica superior. Segmento inferior, a nível da L5, cruza à frente da origem da veia cava inferior, ureter direito e os vasos gonodais e ilio-pessoas. Raiz do mesentério, tá aqui, ó. A inserção intestinal do mesentério. Inserção intestinal do mesentério, tá aqui, ó. Essa aqui é a inserção do mesentério. E esse vermelho são os vasos mesentéricos. Ou melhor, ramas da mesentérica superior. O borde visceral do mesentério mede 7 metros. Segue a todas as sinuosidades do intestino delgado. Então, conforme o intestino delgado faz isso aqui, o mesentério também vai seguir essa sinuosidade. Quando chega a fazer contato com as vísceras, aí vai se tornar o quê? Duas folhas, separando para rodear. Então, ela vem, ó, aqui, rodeia e passa aqui. Então, se torna dois folhetos e dá uma volta no intestino. Ó, novamente. E aí, ó, mesentério. Isso aqui, nosso mesentério. Aqui está a inserção intestinal. Vai dar a volta no intestino. Aqui está o nosso mesentério. E aqui estaria a raiz, onde todo o mesentério fica preso. Agora as artérias mesentéricas superior. A origem. Ela vai ser a origem na onde? Na cara anterior da aorta abdominal. 2 centímetros por debaixo do tronco celíaco. A nível de T12, L1 ou L2. Tem essa variação. Pode ser na altura da vértebra torácica 12, L1 ou L2. É muito variado. Trajeto. Descendo verticalmente para baixo e à frente por detrás de quem? Do pâncreas. Logo passa pela frente da terceira porção duodenal. E penetra na raiz do mesentério e depois ao mesmo mesentério. A terminação vai ser onde? No mesentério, a 80 centímetros da união iliocecal, dando duas ramas terminais. Quais são as duas ramas terminais? Ileal esquerda, que é a penúltima ileal, e ileal direita, que é a última ileal. Então aqui, ó, vendo a mesentérica, está à sua direita. A artéria mesentérica superior à esquerda. Detrás do pâncreas é onde vai nascer essa artéria. E vai estar onde? À frente da terceira porção do duodeno. Aqui está a terceira porção do duodeno. Novamente.
novamente, se encontra no mesentério. Então, ó, o mesentério vai revestir todos esses vasos que vão se formar arcos. Mais à frente a gente vai ver isso. E no mesentério, a vena mesentérica está à frente. Então, ó, a pista vascular aortomesentérica ou compás de Wick, formada pela aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. Tá aqui a artéria mesentérica superior a aorta abdominal. Agora sim. E aqui a artéria mesentérica superior. Corrigindo. Aqui está a aorta abdominal. Deixa eu apagar. Aqui está a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. Aqui está a vena renal esquerda. Aqui está o processo fusiforme do pâncreas. E aqui está a terceira porção do duodeno. Vena renal esquerda, processo fusiforme do pâncreas e terceira porção do duodeno. E isso vai fazer a composição da pinça aórtico-mesentérica e a aorta abdominal. E aqui é o que vai estar sendo pinçado por essa pinça de compás de Wick. Vena renal esquerda, processo fusiforme do pâncreas e a terceira porção do duodeno. As zonas colaterais da artéria mesentérica superior, qual vai ser? A artéria hepática, que é inconstante, pode aparecer ou não. O tronco da pancreática duodenal inferior e algumas ramas pancreáticas. A artéria cólica direita, a artéria cólica média, a artéria ileocólica. E artérias jejunais e ileais, que são grupo superior, de 4 a 6, antes do seu ingresso ao mesentério, para a flexura do duodeno jejunal. E as primeiras alças jejunais, grupo inferior, de 6 a 8, irrigam o jejuno e ilhos restantes. A artéria mesentérica inferior irriga quem? Jejuno, ilho, duodeno, pâncreas e colo direito. Somente colo direito e uma parte ali do colo transverso. Então tá aqui, ó, a mesentérica superior. E aí vai formar essas artérias jejunais. Depois essas artérias ileais, estão formando arcos. Vai dar também essa rama aqui, ó, que vai ser o tronco das artérias pancreáticas inferiores. Essa aqui, que seria a cólica média, cólica direita e a ileocólica. Quando se aproxima do intestino, as artérias vão anastomosando entre si e vão formando arcos. Então, aqui está a formação de arcos. E esses arcos podem ser de primeira, segunda, terceira e às vezes quarta ordem, como a gente viu anteriormente. Um detalhe que depois termina como vasos retos. Depois de formar arcos, ao final dos arcos formam vasos retos. Ramas terminais. Ileal esquerda, que é a penúltima ileal, e ileal direita, última ileal. Então, a artéria mesentérica superior, ela vai terminar com uma artéria ileal direita, que é a última ileal, e a artéria ileal esquerda, que é a penúltima ileal. Chegando à união ileocólica, se une com o colo a rama ileal da ileocólica. Então, ó, o mesentério, cada uma dessas artérias se anastomosa com suas vizinhas, formando uma sucessão de arcos, de primeiro e logo de segunda ordem. Em alguns setores existe terceira e quarta ordem, como a gente falou anteriormente, vão formar os arcos. E o arco mais próximo ao intestino constitui os vasos paralelos, a origem dos vasos retos. Então, aqui vai ser a origem dos vasos retos, que um ao lado do outro vão ser vasos paralelos. Vasos retos. Nasce isolado ou em pares, cada 1 centímetro aproximadamente. Penetram na parede intestinal e chegam à submucosa. A parede intestinal está rodeada por uma pinça arterial. Então tá aqui, ó, o vaso reto. E aí vai formar uma rama esquerda e uma rama direita. Aqui a união da última ileal se anastomosa com a rama ileal da ileocólica e é o único arco anastomótico a este nível, ficando delimitado uma área avascular, ou seja, que não tem vascularização. E esse espaço que não tem vascularização é chamado de espaço avascular, porque não está irrigado por nenhuma artéria de Treves. Então chama-se espaço avascular de Treves. Seria essa região aqui. Espaço avascular de Treves. Vena mesentérica superior, também chamada de vena mesaraica maior. Se forma pela união das venas jejunais e ileais em um ponto variável do mesentério. Então, lembra que quando a gente falou das artérias que vão formar arcos, que vão formar as artérias retas,
Quando se trata da veia, vai ser voltando. Então, vai ser os vasos retos formando arcos que vai se juntar e formar até a vena mesentérica superior. O trajeto acompanha as artérias mesentéricas superior. Então, quando as artérias estão indo, as venas estão voltando. Quais são suas afluentes? As venas ileais, as venas jejunais, as venas cólicas, tronco gastrocólico de Henle, venas pancreáticas e pancreático-duodenais. Existe uma vena por artéria. Então, a cada artéria vai ter uma vena. Então, para saber o nome das artérias, vai saber o nome da vena, com exceção do tronco venoso de Henle. Terminação. De trás do coelho do pâncreas, a vena mesentérica superior se une à vena esplênica para formar a vena porta hepática. Então tá aqui, ó, a vena mesentérica superior, deixa eu marcar de vermelho. A vena mesentérica superior se unindo aqui, ó, à vena esplênica, formando a vena porta. Vena porta hepática. E aqui está a vena mesentérica superior, como marquei, e aqui está a vena esplênica, todo segmento. Então fica, ó, a vena esplênica vem, se une com a mesentérica inferior, continua o seu trajeto e a vena esplênica se junta com a mesentérica superior. A união da esplênica com a mesentérica superior vai juntar e formar a vena porta hepática. Então aqui, novamente, agora vamos conhecer o quadrilátero venoso de Rogge, que agora você já tem meio caminho andado para conhecer eles. Como é que vai estar formado? Superiormente pela vena esplênica, a lateral esquerda vai estar a vena mesentérica inferior e à direita a vena mesentérica superior. Aqui por baixo e por trás vai estar a vena renal esquerda. E o conteúdo desse quadrilátero venoso vai ser o quê? O conteúdo vai ser a artéria mesentérica superior, que seria essa aqui, marcar de azul, que seria essa aqui. E aí está formado o nosso quadrilátero de Rogge. Vena esplênica, mesentérica inferior, mesentérica superior, vena renal esquerda e o conteúdo artéria mesentérica superior. Linfáticos. Transporta o quilo, produto de absorção dos lípidos nas velocidades intestinais, rede submucosa, vasos quilíferos ou venas lácteas de Aceli. Todos eles terminam no tronco intestinal, principal afluente da cisterna de Paquete. Então lembra que quando a gente está se alimentando, os lípidos, ou seja, a graça, a gordura, ela não vai diretamente para a corrente sanguínea. Quem vai fazer essa absorção são os vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos vão absorver essa gordura que a gente ingeriu na nossa alimentação e daí é que vai ser passado pelos vasos linfáticos, é que vão ser drenado e desembocado no sistema venoso, lá na vena cava. E os nervos, como é que fica aí? Provém do plexo celíaco e dos gânglios mesentéricos. Seguem as artérias, plexo celíaco e gânglios mesentéricos. Como sempre falei aqui, a maior parte da inervação do abdômen vem do plexo celíaco. E aí, ó, características de diferença do jejum e do ilho. Quais seriam as características entre a diferença de jejum e ilho? A cor. O jejum é intensamente vermelho, já o ilho é pálido, ou seja, mais claro. O calibre do jejum é de 2 a 4, do ilho de 2 a 3 centímetros. Do jejum é de 2 a 4 centímetros, tá? Não é milímetro não. Parede grossa no jejum e no ilho é fina e delgada. Vascularização no jejum é maior, no ilho é menor. Os vasos retos são largos no jejum e curtos no ilho. Arcos, escadas de grande tamanho no jejum e múltiplos no ilho. Graxa mesentérica, né? É escassa no jejum e abundante no ilho. E tecido linfático, placa de Peyer, no jejum são escassos e no ilho é abundante. Então, uma característica bem diferenciada são essas duas, ou melhor, entre esses dois são essas, e uma característica muito forte é que o ilho tem as placas de Peyer, coisa que no jejum é escasso, não tem. E é isso.